Ainda desconhecido de muitos, o ex-procurador integrava o grupo de trabalho recrutado por Janot para a Lava Jato. Miller foi atacado pelo presidente Michel Temer, pois deixou o cargo para atuar em um escritório de advocacia que participou do acordo de leniência da JBS com o Ministério Público. No entanto, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Miller não participou da negociação e que existe uma cláusula de que ele não pode atuar pelo escritório nos acordos. Sobre esse tema, temos novidades, né, Reginaldo? 3 em 1. A exclusiva da Vera. Vera Magalhães, queremos ouvi-la. É uma exclusiva neste momento, porque eu acho que a gente tem que revisitar os fatos com outro olhar quando se faz necessário para clarear alguns pontos. Essa exclusiva, na verdade, remonta a um ano atrás, junho de 2016, mais precisamente quando Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, fechou um acordo de delação premiada. Ele fechou esse acordo e prestou um depoimento ao então coordenador da Lava Jato na Polícia Federal, delegado federal Márcio Anselmo. Neste depoimento, em que foi acompanhado por uma advogada, a doutora Alessi, ele fala sobre as circunstâncias daquela gravação que o filho dele, Bernardo, fez sobre o senador Delcídio do Amaral e que levou à prisão do senador, à prisão do banqueiro André Esteves e depois, posteriormente, ao próprio Cerveró fechar um acordo de delação, Delcídio também. Solta aí, Reginaldo, vamos ver um trechinho desse depoimento e vocês vão entender onde eu quero chegar. Certo. Com relação à gravação, a ideia da gravação e a espontaneidade veio de Bernardo Cerveró? Bernardo Cerveró com a sugestão do próprio procurador. Não, foi Bernardo. O Bernardo, ele tomou a decisão quando, com a sugestão, me expressei mal, não é a sugestão, quando ele viu que não tinha solução para poder apresentar uma prova que, de acordo com o procurador, fosse eficaz, teria que apresentar uma evidência. Tinha que apresentar evidência. Ele se armou, buscou os recursos. O pessoal tem a garotada tem essa facilidade de smartphone, não sei o que. Eu, por exemplo, não saberia. Primeiro, não saberia, nem teria a frieza de manter a conversa dele. Então, para quem não nos assistiu em vídeo, só ouviu. Esse é o Nestor Cerveró falando sobre seu filho Bernardo. Quem perguntou a ele foi sua própria advogada, Alessi. Ela pergunta, ele tomou sozinho a iniciativa de gravar o Delcídio do Amaral? E o Cerveró responde, não, com sugestão do procurador, aí ele não precisa olhar para o delegado com um olho, para a advogada com o outro, porque ele já faz isso naturalmente, com aquele problema que ele tem no olho. Aí ele fala, não foi isso? Ah, não, foi espontaneamente, não foi exatamente uma sugestão. Aí ele se enrola todo para não dizer, provavelmente a advogada faz um sinal, não aparece no vídeo, não dizer que tinha sido a sugestão do procurador. Mais adiante ele dá um nome desse procurador que o instruiu e ele diz que o doutrinou na sua delação premiada. Solta aí, Reginaldo, o segundo vídeo. Nós entramos em contato com a Procuradoria em Brasília, né? O doutor Marcelo Miller, que se deu ao trabalho, veio aqui, auxiliado por alguns procuradores, e fez eu chamo de doutrinação, mas ele me explicou, ou seja, que eu fugisse, que eu abrisse mão da ideia, da imagem, desculpa, negativa, do delator, né? Aquela imagem do delator morre, né? Porque ele demonstra ali um certo prurido criminoso, que ele diz, nos filmes de bandido, o delator é aquele cara que é o mais execrado, é o que morre no final, e que diz que o Marcelo Miller falou, não é bem assim, e que aí o Marcelo Miller o instruiu a ver com bons olhos ser um colaborador. Onde eu quero chegar? Marcelo Miller é este procurador que o Temer acusa de ter instruído a JBS em sua delação premiada. Ele deixou a procuradoria no início do ano, pouco antes do Joesley fechar o acordo, e foi trabalhar onde? Qualquer advogado? Não. Qualquer escritório? Não. Justamente no escritório contratado pela JBS para fazer a leniência do grupo. A leniência é uma outra parte
não é a delação, mas é também tratada com o Ministério Público. O Ministério Público também tem papel na leniência, tá? Apesar dela ser cível. E Marcelo Miller foi este procurador que instruiu o Bernardo Cerveró a gravar o Delcídio, deu dicas de como gravar o Delcídio e obter uma melhor delação. Também foi outro que indicou como o Sérgio Machado deveria gravar geral, grampear a República, como ele fez. E também foi Marcelo Miller que indicou outras gravações em casos semelhantes. Daí, por que a importância disso? Porque esse provavelmente foi o modus operandi que levou a gravação do Joesley sobre o Temer, tá? Eles vão negar, mas existe aí um fio condutor de conduta do Marcelo Miller. Quem era o companheiro dele na PGR, que tomava junto os depoimentos e que eram os dois policiais maus ali, para não dizer procuradores? Ele e um outro procurador chamado Sérgio Bruno. O ouvinte há de se lembrar do Sérgio Bruno, porque ele é aquele famoso procurador, desculpa eu estou me estendendo, mas depois eu vou abrir para os companheiros, que deu aquele pito no Emílio Odebrecht. Disse, o senhor, isso aí que o senhor está dizendo, dava para fazer escola. Então, é um procurador muito duro, Sérgio Bruno. Eu convido o ouvinte a ouvir a participação do procurador Sérgio Bruno nos depoimentos do Joesley. Ele se senta ao lado do Joesley, numa postura muito mais cordial, ele nunca se sentou ao lado de nenhum delator, e chama ele de você o tempo inteiro, com uma intimidade e uma certa camaradagem que ele não adotou em outros casos. Aí eu volto depois a comentar isso, mas queria ouvir meus companheiros diante desses novos vídeos aí. Vai você, Andreasa. Isso é um furo de reportagem da Vera Magalhães, mas é sobretudo um furo de interpretação, um furo de análise, né? Recorrer à história, ao passado, ao que há como elemento para observar o que está em curso hoje. A palavra do momento é ilação, né? O Rodrigo Janot vive publicamente de ilações, o presidente Temer fez as dele, eu vou fazer a minha. Aproveitando esse primeiro áudio do Cerveró. A Vera falou sobre isso, mas eu vou bater nessa tecla, porque é muito importante o que aconteceu ali, ou o que é possível interpretar ali. No áudio é possível, quem puder assistir ao vídeo, está disponível aqui no nosso programa, é muito maior. Fica evidente a impressão de que o Cerveró dirá que o seu filho Bernardo fez a delação por sugestão do procurador, do Marcelo Miller. No momento em que ele fala alguma coisa acontece vindo da direção de sua advogada e ele fala não, e aí reforma o que ele ia dizendo e bota as coisas no trilho do acordo. Para dizer, não foi isso que eu quis dizer, a iniciativa foi do meu filho. Porque fica evidente que para o acordo feito entre os Cerveró e o Ministério Público, não poderia ser dito, ou não caberia, porque de fato é um escândalo, a suposição, ou melhor, a evidência, porque é isso que estava acontecendo ali, de que um procurador da República dirigiu uma delação, orientou uma delação, ou, sugeriu. Mas é isso que está dito ali. E isso é gravíssimo. Gravíssimo também à luz desse histórico. Isso de que Vera falou agora. A mudança de postura desses procuradores tão duros, no caso da JBS. Tem caroço nesse angu. Tem angu nesse caroço. Não vamos dar mole. Marcelo Madureira, você. É evidente que é um ponto que precisa ser esclarecido, né? Até que ponto você tem realmente a intervenção do Ministério Público, digamos assim, em sugerir, né, ou levemente pressionar, né, ou constranger, ou até mesmo coagir, né, a pessoa a fazer uma delação. Isso é uma coisa muito grave, merece evidentemente uma investigação, né, principalmente, né, como a Vera sublinhou aí, a gente já tinha falado isso ontem, essa ligação do Marcelo Miller ter saído do Ministério Público e ido trabalhar num escritório especializado nesse tipo de acordo. Quer dizer,
tem muita coisa estranha realmente aí. Eu gostaria de ouvir o seguinte áudio, Vera, é possível? Qual? Diga. Não, você falou que ainda tem mais um... Não, a gente passou os dois. A gente fez um compilado, o primeiro, né? da advogada, e depois o Reginaldo soltou o segundo, em que ele diz o nome do Marcelo Miller e diz que ele fez essa doutrinação. Sim, depois ele se... São esses dois. O meu... Aqui... Eu escutei muito mal, na verdade. Eu vou ter que reescutar aqui depois com calma aqui no... tem um trecho site maior, né, Vera? Que aí tem um trecho maior em que fica claro, É. inclusive a advogada, depois que o Cerveró se confunde todo e fica sugestão, não foi sugestão, ela fala o seguinte: olha, eu queria deixar claro, a sugestão foi para que apresentasse uma prova. Uma eventual sugestão no Ministério Público foi a de que não poderia haver uma eventual delação sem se conseguir uma prova. É isso? Ela pergunta para o Cerveró. Ele fala, é isso. E nesse caso, a melhor prova que ele conseguiu foi essa, que recibo não ia ter, né? Ele fala desse jeito, o Cerveró. Outra coisa que ele fala interessante e que também abre uma discussão que eu acho sobre delações, depois eu vou postar, a gente posta nas nossas páginas aí os links para os vídeos maiores. Ele fala que ele e o Fernando Baiano, que é um operador da Lava Jato, dividiam uma cela em Curitiba. E que aí, quando o Fernando Baiano fechou o acordo dele de delação, ele falou, era um acordo menor, porque ele era só um operador. Aí eu fechei o meu também. E ele dá a entender que eles na cela conversavam para um não contradizer o outro no acordo deles de delação. Eu creio que voltar a esses depoimentos dos delatores e assisti-los com calma pode abrir uma brecha para alguns questionamentos, pessoal. O delegado pergunta várias vezes a ele, faz um papel bem feito, diz ali, faz um trabalho muito bem feito, diz, o senhor foi induzido a pôr ou tirar algum nome? Ele nega veementemente várias vezes. O senhor foi induzido a falar de alguma forma? Ele também nega veementemente. Então, ele atesta que fez a delação de livre e espontânea vontade, mas essas escapadas dão a entender que existia, sim, algum trabalho de coordenação das delações por parte do Ministério Público. Vai, Andreasa. Aliás, trazendo um pouquinho essa questão envolvendo a delação premiada, você acha que isso vai perdendo força? Porque o que a Vera traz é importantíssimo, né? Diante de tudo que a gente está vendo aí ultimamente, né? É primoroso. Para mim, faz muito sentido. Pensando no quebra-cabeça, várias peças se encaixam aí. E por quê? Qual a diferença? Por que a gente está brincando aqui, e não é brincadeira, é sério, com a palavra ilação? Eu posso fazer ilação. Eu sou jornalista, sou editor, tenho opinião. Diante dos fatos, eu posso especular. Eu não estou formalizando denúncia contra ninguém. Essa é a diferença fundamental. Eu não sou homem público, eu não estou investido de um cargo público. A minha ação não pode condenar publicamente alguém. Ao contrário do Procurador-Geral da República. Uma denúncia como aquela que ele apresentou ontem, ou anteontem, já não sei mais, fundamentada em ilações, isso é inaceitável. Aqui, isso que a Vera trouxe, que são fatos, né? Quer dizer, a fala do Cerveró, retrospectivamente trazida para o momento de hoje, permite que a gente pegue essas informações e crie cenários, especule cenários. Esse é o papel do analista. Nós vamos continuar fazendo isso aqui. Alguma coisa, Madu? Só uma pergunta. Vai lá. Eu queria perguntar para Vera. Vera, no caso de se verificar, digamos assim, essa forçação de barra, esse constrangimento por parte do Ministério Público, isso invalida as delações premiadas, é isso? Não necessariamente. Não desde que o delator reafirme que o fez de livre e espontânea vontade, sem passar por nenhum constrangimento. Mas o que eu acho, Madu, é que esses relatos de como o Marcelo Miller trabalhava coincidem com o fato de que eu acho, e aí eu tenho informação de bastidor, que o Joesley Batista já chegou à PGR para propor a delação muito bem instruído de como proceder, claro. Entendeu? E que então houve uma espécie de delação training antes dele fechar esse acordo. Claro. O que não invalida necessariamente se ele apresentar as provas. Ninguém está dizendo com isso que o Temer é inocente. O que se está dizendo é que
talvez tenha sido concedido muito benefício para um delator que contou com alguém que até ontem era da Copa e Cozinha do Janot, que deixou um cargo que tem aposentadoria integral e vitalícia para ir para um escritório de advocacia. Portanto, isso não é uma troca que se faça por qualquer dinheiro, né? E aí não é uma ilação, é uma conclusão lógica que ninguém rasga dinheiro no Brasil, e que provavelmente atuou nos bastidores dessa delação. Vai ser importante o resultado de um requerimento que o deputado Darcísio Perondi fez à PGR, pedindo para ver as entradas e saídas do Marcelo Miller na PGR depois de ter deixado a Procuradoria. Se ele tivesse reunido com os procuradores no prédio da Procuradoria, talvez eles não tenham registrado, talvez não tenham feito reuniões lá, talvez até não tenham se reunido. Mas se houver esse registro, vai ser uma coisa importante. Vai, Andreasa, que eu preciso... E mais do que isso, também há suspeita de que a gravação feita pelo Joesley ao Temer, para além da delação, hein? Porque isso é anterior à delação, anterior ao momento em que os Batista procuram o Ministério Público, ao menos formalmente. Também há a suspeita, muita gente falando sobre isso, de que Joesley teria sido orientado, treinado, preparado para gravar, profissionalmente, para gravar o Temer naquele dia. Com isso, nós estamos aqui dizendo que o presidente da República é honesto, é puro, não cometeu ato de corrupção, não merece ser investigado, eventualmente punido? Não. Nós estamos dizendo que há métodos melhores para se investigar no Brasil. E a gente precisa defender esses métodos. É a República, são as instituições que estão em questão. Na canelada não é aceitável. Legal. Bom, informação importantíssima, quentíssima, né, Vera Magalhães? Parabéns pela informação. E isso é o 3 em 1 aqui, trazendo em primeira mão o assunto, claro, discutindo e dos assuntos que envolvem tudo que está acontecendo lá em Brasília. A Vera trazendo em primeira mão, por isso que discutimos aqui nesse primeiro bloco.